Senhoritinhos e senhoritinhas, sejam bem-vindos no nosso canal! Um canal que conta as histórias dos personagens da Bíblia para vocês! Sim! E nas histórias que nós contamos neste canal, elas são recheadas de suspenses, são recheadas de mistérios, são recheadas de segredos, são recheadas de milagres, são recheadas de vitórias, são recheadas de alegrias e são recheadas também de tristezas. Sim, é o que acontece nas histórias. As histórias, elas trazem todas essas temáticas que o tio Rob acabou de dizer pra vocês. Mas a nossa história de hoje é muito legal! Vocês vão adorar a nossa história de hoje. Mas primeiro, eu quero chamar aqui o Dedé, gente, porque ele tá querendo entrar na nossa história a todo momento. Dedé, tudo bem aí, Dedé? Dedé, deixa eu falar uma coisa pra você. Você fala pro pessoal o versículo de hoje que eu quero que eles memorizem, tá bom, Dedé? Pode entrar, Dedé, você é bem-vindo! Oi, pessoal! Oi, tio Rob! Oi, querido, tudo bem? Deixa eu arrumar o seu cabelo que tá todo despenteado, Dedé! Tudo bem com você, Dedé? Tudo bem, tio Rob? Quanto tempo? Oi, pessoal! Eu tô com saudade de vocês! Sejam bem-vindos no nosso canal! Tio Rob, eu vou ensinar o versículo de hoje para as crianças. Pode ensinar, Dedé! Pode sim! Dedé, mas você ensina falando devagar para que eles aprendam e decorem, tá bom? Pessoal, vamos lá! Tio Rob, eu vou falar aqui o versículo. Pessoal, o versículo está em Salmos, que é o livro do meio da Bíblia. Se vocês abrirem a Bíblia no meio, vocês abrem em Salmos. Salmos, capítulo 32, versículo 7. Lá está escrito assim: Deus é o nosso esconderijo, e Deus nos livra de toda a aflição. Sim! Deus é o nosso esconderijo, e Deus nos livra de toda a aflição. Salmos capítulo 32, versículo 17. Eba, muito bem, Dedé! É isso mesmo, Dedé! Você sabe, Dedé, que lá em Salmos tem muitos versículos maravilhosos pra gente memorizar. E esse versículo que você passou pra nós tem tudo a ver com a nossa lição de hoje, com a nossa historinha de hoje. Dedé, você quer sentar ali e ouvir a nossa história? Porque o tio Rob vai começar logo a história. Pessoal, eu vou sentar ali pra ouvir a história. Um beijo pra vocês. Foi bom estar aqui. Tio Rob, tchau. Tchau, Dedé! Tchau! Dedé, volta quando você quiser na nossa história! Você é muito bem-vindo! Pessoal, vamos começar a nossa história de hoje. Antes de começar a história, eu quero que vocês lembrem de uma coisa. Tem uma flechinha aqui que o tio Rob vai deixar escrito a música da história de hoje, os versículos da história de hoje e também uns endereços para mamãe poder pegar as historinhas que o tio Rob mostrar aqui hoje para vocês pintarem em casa. A mamãe tem que pegar e imprimir na impressora para vocês poderem pintar. Tudo bem? Aqui nessa flechinha que o Gabriel vai mostrar para vocês, vocês podem ter tudo isso aí embaixo da história. E também não esqueçam de se inscrever no nosso canal, quem não está inscrito. Se inscreve ali, ativa o sininho, tá bom? Para receber as notificações quando o tio Rob postar uma nova história. Toda semana tem uma nova história e eu posto no dia de domingo, porque a gente aqui é uma escola dominical, é uma escola de domingo que ensina histórias dos personagens da Bíblia pra vocês. Muito bem, agora, sabendo de tudo isso, senhoritinhos e senhoritinhas, estão prontos?
nossa história conta a vida de 4 jovens. Daniel, o Daniel lá da Cova dos Leões, senhoritinhos e senhoritinhas. O Daniel, que Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões, para ele não ser comido pelos leões. Sim, é aquele Daniel da historinha que tá aqui embaixo para quem não assistiu. Assistam. O Daniel e os seus 3 amigos. Olha que nomes difíceis. Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque, Abednego. Eram os amigos de Daniel. Nós vamos contar a história desses 4 jovens hoje para vocês. Então veja bem, esses jovens, eles pertenciam a uma multidão de pessoas que saíram do Egito. Vocês estão lembrados na história de Moisés? Que Moisés abriu o mar para essa multidão passar? A multidão eram os hebreus, era o povo de Deus. Esses 4 jovens pertenciam ao povo de Deus, também chamados de judeus, também chamados de hebreus e também chamados de israelitas. Sim, esses 4 jovens pertenciam a esse povo que estavam andando no deserto em busca da terra prometida que o tio Robin contou na história de Josué. Lembra que eles estavam em busca da terra prometida? E esse povo recebia manás, alimentos que caíam do céu. E esse povo também recebiam água que saía da rocha para passar a sede deles? Sim, é aquele povo que o tio Rob contou a história. Sim, esse povo que estava no deserto tinha ali 4 jovens, que era o Daniel, o Abednego, o Mesaque e o Sadraque. Esses 4 jovens moravam ali no deserto, andavam no deserto e paravam às vezes acampando no deserto com a sua família. E esses 4 jovens, eles eram muito inteligentes. Enquanto eles andavam pelo deserto, eles também tinham escola, ali no deserto mesmo. Tinham os professores que ensinavam, que deixavam eles muito inteligentes. E eles eram muito sábios já, eles já eram muito inteligentes. Existia um rei ali por perto do acampamento deles, chamado Nabucodonosor. Este rei era o rei de um país chamado Babilônia. Sim, esse rei mandou o chefe dos oficiais do palácio, chamado Aspenas. Que nome difícil! Aspenas mandou o chefe dos oficiais da corte do palácio dele ir em busca de 4 jovens que os soldados achassem que tivessem boa aparência, que fossem inteligentes e que dominassem vários campos do conhecimento, como matemática, como literatura, como música. Então os soldados, eles tinham que ir em busca de 4 jovens que o rei queria para ele. Então os soldados teriam que tirar esses jovens dos pais e trazer para o palácio do rei Nabucodonosor. E isso aconteceu. Os soldados foram lá no deserto, pegaram o Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram para o palácio do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, quando recebeu esses 4 meninos, um deles era o Daniel da Cova dos Leões, não esqueçam. Quando o rei recebeu esses meninos, o rei disse a eles: eu quero que vocês fiquem aqui estudando por 3 anos. Eu vou ensinar todas as ciências para vocês. Matemática, literatura, eu vou ensinar música, eu vou ensinar geografia, eu vou ensinar história, eu vou ensinar tudo que vocês precisam saber para vocês me aconselharem no futuro. Vocês vão ser os sábios do palácio. Vocês 4. E isso aconteceu. Eles ficaram ali no palácio estudando e o rei falou para os seus servos:
alimentem esses 4 jovens muito bem, com muita fartura de comida, porque no futuro eles vão ser os meus sábios, eles vão dar conselhos para mim do que fazer. E isso aconteceu. Os 4 ficaram estudando. Deus deu a um dos 4, que era o Daniel, uma sensibilidade de interpretar sonhos. Certo dia, o rei Nabucodonosor teve um sonho e ele queria que alguém interpretasse o sonho. Daniel, que era um dos 4, chegou para o rei e, abençoado por Deus, Daniel interpretou todo o sonho do rei Nabucodonosor. E por isso, o rei Nabucodonosor transformou Daniel apenas no governador da Babilônia, no governador daquele lugar. Daniel tinha que tomar conta de tudo. Então Daniel saiu do palácio para tomar conta pro rei de toda a Babilônia, de todo o seu reinado. E lá ficaram os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, estudando, continuando a estudar para no futuro auxiliar o rei. Então o rei ficou somente com Sadraque, Mesaque e Abednego, porque Daniel recebeu um título de governador. Ele foi cuidar do reinado, do reino do rei Nabucodonosor. Certo dia, e uma coisa vocês não esqueçam, porque Sadraque, Mesaque, Abednego e também Daniel acreditavam em Deus somente, em mais nada. Eles só oravam para Deus. E certa vez, o rei Nabucodonosor mandou construir uma estátua de ouro gigantesca. Senhoritinhos e senhoritinhas, a estátua era muito grande. Diziam que a estátua tinha 27 metros de altura. E eu acho que vocês não entendem essa língua, né? Vocês não sabem o que é 27 metros. 27 metros é muito alto, é na altura de um prédio grande. Imaginem um prédio muito grande. Era o tamanho dessa estátua de ouro. E o rei Nabucodonosor mandou construir essa estátua no meio do deserto. E também o rei lançou um decreto falando assim, decreto era as leis que o rei mandava para os seus súditos e elas tinham que ser cumpridas. Um decreto falando assim, eu vou construir essa grande estátua de ouro e todos os meus súditos têm que se curvar diante da estátua e têm que orar para essa estátua. Será que todos os súditos fizeram isso? Não. Sadraque, Mesaque e Abednego não fizeram. O rei mandou então o seu arauto. O que é arauto? Arauto era o mensageiro. O seu mensageiro espalhar a notícia do decreto para os súditos. E assim aconteceu. O arauto falou para os súditos do rei Nabucodonosor da Babilônia em voz alta. Senhores súditos, o nosso rei Nabucodonosor manda dizer que quando todos vocês ouvirem o som de uma harpa, significa que vocês têm que se ajoelhar diante da estátua de ouro e orar. Ou o som da harpa ou qualquer outro instrumento musical. As trombetas também. Então, senhores, o arauto dizendo, quando vocês ouvirem o som de uma harpa ou de trombetas, vocês têm que ajoelhar diante da estátua de ouro e orar para ela. A estátua de ouro era muito grande. Era muito grande. E o arauto, o mensageiro do rei, tinha dito que se eles ouvirem esse som, eles teriam que se ajoelhar diante da estátua e orar.
Senhoritinhos e senhoritinhas, vocês não sabem o que aconteceu. Simplesmente, o rei mandou convocar todos os súditos em volta dessa estátua gigantesca de ouro. E assim foi. Todos os súditos foram na convocação do rei. O rei, inclusive, foi. O rei, inclusive, foi nessa grande reunião com todos os seus súditos em volta da estátua de ouro. Chegando lá, o rei mandou o arauto dar o recado. Aí o arauto foi diante da multidão e disse: súditos do rei Nabucodonosor, quando vocês ouvirem os sons da trombeta, todos vocês têm que se curvar diante da estátua de ouro. E começou o som da trombeta, bem alto. Quando os súditos ouviram isso, todos os súditos abaixaram e ajoelharam diante da estátua de ouro. Menos 3. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se curvaram diante daquela estátua de ouro. Todos se curvaram, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei ficou muito bravo. O rei Nabucodonosor ficou uma fera. E perguntou para Sadraque, Mesaque e Abednego, porque o rei estava cuidando deles por muito tempo, estava dando comida para eles, estava dando ensinamentos, apesar de ter roubado eles dos pais. O rei falou com eles: por que vocês não se curvam? Eu mandei, é um decreto, é uma ordem minha, porque vocês não se curvaram diante da minha estátua de ouro. Sadraque, Mesaque e Abednego disse ao rei: nós não podemos nos curvar diante de uma estátua de ouro, rei. Nós podemos apenas curvar e orar para o Deus dos Altíssimos, o nosso Deus, o Deus de tudo e de todos, o Deus de todos os seres. A gente só pode se curvar diante do nosso Deus e não diante de uma estátua de ouro. O rei, muito bravo, disse: então, se vocês não cumprem as minhas ordens, eu vou jogar vocês na fornalha ardente, porque este era o castigo. Quem não obedecesse o decreto teria que ser jogado na fornalha ardente, uma fornalha pegando fogo demais. E o rei disse: eu quero que os soldados façam a fornalha ficar 7 vezes mais quente. E assim aconteceu. Eu quero agora que vocês vejam um trechinho do filme lá do site Superbook, que eu adoro. Lá no desenho que eu vou mostrar agora pra vocês, o Gabriel vai colocar pra gente. Vocês vão ver como que o rei joga Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. Vem comigo, vamos lá ver. Eu dei a vocês todas as chances, mas seu tempo acabou. Joguem os 3 na fornalha. Não posso ver isso. Chegamos muito tarde. Eles se foram. Os guardas foram queimados nas chamas. Eles morreram. Você está certo, Axel. Isso é o que acontece quando você se recusa a obedecer ao rei.
O que ele está olhando? Não consigo ver daqui. Vamos. Não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Olhem, eu vejo 4 homens soltos, andando na fornalha, ilesos. O quê? E o quarto parece um deus. Quem é que está lá com eles? Abednego disse ao rei que Deus podia salvá-los da fornalha. Então deve ser Deus. Servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. Nem o fio de cabelo deles foi chamuscado. E suas roupas não estão queimadas. Nem mesmo estão com cheiro de fumaça. Uau! Que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. Ele enviou seu anjo e salvou seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem. Pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Não permitirei que ninguém insulte o nome do Deus deles. Quem o fizer será punido com severidade. É melhor ficar calado. Ah, fique quieto. Verdadeiramente, não há outro Deus que possa salvar como esse. Oi, pessoal, vocês viram? Vocês viram o vídeo? Meu Deus! Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Olha o que Deus fez. Deus mandou um anjo ali dentro. Um anjo que não deixou nada acontecer com Sadraque, Mesaque e Abednego naquele fogo ardente. O rei ficou assustado, porque ele tinha jogado apenas 3 pessoas na fornalha, e lá de longe ele via 4. Porque era o anjo do Senhor que o Senhor enviou, cuidando de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nada de mal aconteceu a Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles saíram da fornalha sem ao menos o cabelo queimar, a sua pele não queimou, nem cheiro de fumaça eles tinham. Mas só que os soldados, quando foram jogar ele na fornalha quente, os 3 na fornalha, os soldados morreram de tão quente que estava a fornalha. Mas os 3, nada aconteceu porque Deus não deixou. Eles ficaram dentro da fornalha quente, protegidos pelo anjo, pelo guardião do Senhor. Vendo aquilo, como vocês viram no vídeo, o rei Nabucodonosor fala: servos do Deus Altíssimo, Sadraque, Mesaque e Abednego, saiam da fornalha. Foi aonde eles saíram, sem cheiro de fumaça, sem ter o fogo não causou nenhum mal a eles. Eles saíram intactos como entraram. E então, o rei Nabucodonosor disse: a partir de hoje, todos os meus súditos do reino da Babilônia terá que cultuar, terá que orar, terá que acreditar no Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque só esse Deus salva, só esse Deus faz milagres, só esse Deus abre o mar, só esse Deus faz sair água das rochas. Sim, senhoritinhos e senhoritinhas, essa é a nossa história de hoje. Nossa história acabou. Sim, a nossa história de hoje contou sobre 4 homens corajosos: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles tiveram que ter muita coragem na hora que Daniel não estava naquele momento, porque ele estava cuidando das coisas do rei, né? Mas só que Sadraque, Mesaque e Abednego, quando
Quando o rei mandou todos se curvarem diante da estátua de ouro e eles não se curvaram, eles ficaram em pé. Eles tiveram que ter muita coragem. Além de tudo, eles sabiam que eles ficando em pé, eles iam ser jogados na fornalha ardente. Eles tiveram muita coragem. Eu desejo para vocês, senhoritinhos e senhoritinhas que estão assistindo a nossa história de hoje, que vocês tenham muita coragem diante dos desafios que a vida coloca diante de nós. Nós temos que ter coragem, coragem, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Coragem de que Deus, apesar dos momentos ruins que a gente possa passar, Deus pode nos livrar de qualquer situação ruim. Muito bem! Agora eu quero deixar para vocês, em seguida, o Gabriel vai colocar para vocês uma música muito legal que fala da alegria. A alegria está no coração de quem conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Ouçam a música, se não memorizarem, voltem o vídeo, tá bom? E vocês tentem cantar junto com o vídeo. Vamos lá para a música. Muito obrigado por assistir a nossa história de hoje, hein? E fiquem com Deus! A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Que só tem quem já conhece a Jesus. Que só tem quem já conhece a Jesus. Que só tem quem já conhece a Jesus.